Amém, irmãos! Hoje vou compartilhar um pouquinho desse livro aqui. Quem tem ouvidos, ouça. E o capítulo de hoje é Conheça o lugar em que habitas. Bom, nesse capítulo tem falado bastante sobre a igreja em Pérgamo, que fala bastante sobre Apocalipse, né, e tudo que aconteceu naquela época. E Apocalipse 2,13 diz: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, nós sabemos que Satanás é o príncipe desse mundo, e a função dele praticamente é nos manipular. Então, esse capítulo pude perceber que ele tem como forma de nos alertar, pois Satanás, ele, como eu falei, ele nos manipula, ele faz o que ele bem entende, e isso é gravíssimo. E embora, embora nós habitamos aqui na Terra, nós não pertencemos a ela, assim como a igreja, né? A igreja, ela habita aqui na Terra, mas ela não pertence à Terra. E a nossa missão, né, a missão da igreja é resgatar pessoas que estão presas debaixo da escravidão e da autoridade das trevas, e também trazer essas pessoas para o reino do Senhor, para o reino de Deus, né? E também tirar essas pessoas do pecado. Então a nossa missão, a missão da igreja, a nossa missão é resgatar essas pessoas e trazer para o reino de Deus, para que elas possam fazer a vontade de Deus. E com isso, né, a gente consegue entender um pouquinho tudo o que aconteceu com a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo, ela acabou se afundando, né? Pois a sua união com o mundo afundou a igreja. E em Apocalipse 2,14 diz: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Nessa época, conta um pouquinho sobre o povo de Israel, que estava lutando perto do Rio do Jordão, né? E que acabou vencendo os 3 reis. Na verdade, Deus não queria que o povo lutasse contra os amorreus. O problema foi que os amorreus não permitiram a passagem do povo de Israel e tiveram diversas dificuldades. E para entendermos, né, melhor um pouquinho sobre o contexto, Balaão representa pessoas a quem Deus deu dons espirituais e que usam os dons para fazer a vontade a quem os contratava. Ou seja, isso é ruim, pois Deus deu o dom para essas pessoas, só que só usava para fazer a vontade a quem os contratava. E se Deus dá dons a nós, é para servi-los. Deus nos deu dons para fazer a sua vontade e edificar a igreja. Então, nós não podemos fazer como o povo de Balaão, né? Nós temos que usar os nossos dons para servir a Deus, né? Para fazer a vontade dele. E nós somos escolhidos, somos profetas e levantados por Deus para fazer a vontade dele e agradá-lo. Balaão fazia a vontade de quem os contratava, né? E assim como fez com o povo de Israel. E nesse capítulo mostra, né, que o Senhor, ele tem a piedade de nós, porque o Senhor, ele nos livra de toda essa situação, né? Então, até fala aqui no finalzinho do capítulo que o Senhor nos livre dessa situação. Sejamos sempre fiéis ao Senhor e falemos apenas o que Ele nos mandar, para que sua vontade seja feita entre nós. Amém. Então, isso aqui é um pouquinho sobre o compartilhar de hoje.